Oi, gente, como vocês estão? No resumo semanal de Meu Pecado de 21 a 25 de agosto. Mas antes, eu peço, por gentileza, que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu gostei. Segunda-feira, 21 de agosto. Rosário conta a Paulino que Justina foi à casa deles para maltratar Lucrécia e ordenar que ela não se aproxime de Juliano. Rosário pede ao marido que redobre a segurança na fazenda e proíba a entrada dos membros da família de Justina. Paulino diz a Rosário que esteve pensando e acha que as coisas devem voltar ao normal como antes. Rosário diz que não está disposta a isso e que ele não pode contar com ela. Rodolfo descobre que Justina agrediu Lucrécia, mas que também levou uma bofetada da moça. Abalada, Lucrécia conta a Delfina que encontrou novamente Juliano e que agora romperam para sempre. Teresa se surpreende quando Justina afirma que Juliano está interessado nela e que vai ajudá-la a se casar com ele. Renata pede que Lucrécia assuma que gosta de Juliano como homem. Lucrécia diz que não quer mais dar voltas nesse assunto, mas assume que gosta dele. Renata diz à prima que não a julga, pois Juliano é gatíssimo. Rodolfo comenta com o filho que Justina deu uma bofetada em Lucrécia. Irritado, Juliano diz ao pai que não vai permitir que ninguém interfira na vida dos dois. Delfina diz a Modesto que se preocupa, pois sabe que o carinho que Manuel sente por Lucrécia é muito mais do que amizade. Manuel deixa claro para Branca que não quer que ninguém saiba que eles mantêm um romance. Juliano proíbe a mãe de se aproximar de Lucrécia e exige respeito. Justina diz que sabe mostrar as garras quando é preciso e manda o filho a respeitar. Ramiro ouve Teresa dizendo que Justina lhe ofereceu apoio para casá-la com Juliano. Renata diz a Rosário que ela não tem nada que se preocupar, pois Lucrécia não está dando bola para Juliano e que, na verdade, é ele quem a persegue. Rosário fica satisfeita pelas informações trazidas por Renata. Teresa pergunta abertamente a Lucrécia se está apaixonada por Juliano. Ela nega. Juliano vai atrás de Lucrécia na fazenda, mas sua entrada é proibida. Ramiro diz a Justina que não permitirá que Juliano se aproxime de Teresa e que, se for necessário, contará que os dois são amantes. Lucrécia ouve a conversa, aparece diante dos dois e diz que há anos os surpreendeu. Justina pede a Ramiro que faça algo para impedir Lucrécia de contar a todos que são amantes. Depois, Lucrécia e Juliano se encontram. Ela pergunta se é verdade que ele trabalha para Ramiro. Juliano confirma. Lucrécia diz que ele não pode trabalhar para esse cara, pois ele é um sem-vergonha e está zombando dele e de seu pai. Juliano pergunta por que ela diz aquilo. Lucrécia diz que Ramiro não é honesto, não merece o seu respeito e nem de ninguém. Juliano diz que não compreende por que ela está dizendo aquelas coisas. Porém, o mais importante agora é conversarem sobre a visita de Justina na casa dela. Ele diz que agora está explicado por que ela não quer falar com ele. Lucrécia diz que isso não tem nada a ver e que é mais pela intervenção de Rosário do que de Justina. Ela diz que não quer perder o amor de sua mãe por ele, pois ela seria capaz de desprezá-la caso tivesse algo com ele. Lucrécia pede que Juliano não volte a procurar, lhe dá um beijo e vai embora. Ramiro garante a Teresa que jamais permitirá que ela tenha algo com Juliano. Ele ameaça demitir o rapaz se a filha insistir em ter algo com ele. Lucrécia pede a Manuel que não a critique, pois isso é o que menos precisa nesse momento. Ela pergunta se ele sabe o porquê Juliano trabalha para Ramiro Souza. Manuel diz que deve ser porque Ramiro é amigo de Rodolfo. Lucrécia fica indignada e diz que Ramiro é um safado. Juliano ouve uma conversa de Ramiro com Ernesto falando sobre a possibilidade de terminar a sociedade com Paulino. Juliano diz que isso não seria justo. Justina teme que Lucrécia revele toda a verdade.
Hipócrita, ela diz a Rodolfo que lamenta que a amizade deles com os Córdoba tenha acabado. Justina diz a Rodolfo que Lucrécia a odeia e afirma que ela faria qualquer coisa para prejudicá-la. Paulino pergunta a Renata qual a situação financeira. Ela afirma que o pai a deixou amparada, mas as formalidades legais vão levar algum tempo. Lucrécia comenta com Delfina o que descobriu sobre Ramiro e Justina, e ela aconselha que fale com o padre Matias. Carmelo diz a Juliano que ele nunca será mais do que ele, até porque ele é o filho de Ramiro Souza. Lucrécia vai ver o padre e, quando está contando o que viu, chega Rodolfo e exige que ela diga tudo o que sabe sobre sua esposa. Lucrécia desconversa e diz que estava contando sobre a visita de Justina à fazenda. Quando Lucrécia volta para casa, encontra Renata, que pede a ela que se arrume, pois Carmelo as convidou para jantar. Lucrécia não quer ir, mas Renata insiste. Mais tarde, Carmelo vai buscar Renata e se surpreende ao ver Lucrécia. Ele se impressiona por sua beleza e Renata fica com raiva. Feira, 22 de agosto. Paulino não gosta nada de saber que Carmelo saiu com Renata e Lucrécia. Ele diz a Rosário que conversou com Renata sobre sua situação financeira e conta para a esposa o que a sobrinha lhe disse. No restaurante, Lucrécia encontra Josué. Se sente incomodada ao ser admirada por ele. Lucrécia decide voltar para a fazenda. Josué insiste em acompanhá-la e, quando tenta beijá-la, é surpreendido por Juliano. Josué enfrenta Juliano e exige que explique a Lucrécia quem é Lorena. Lucrécia fica intrigada. Juliano se nega a dizer quem é Lorena, mas depois ela descobre que foi namorada dele. Josué diz a Lucrécia que Juliano iludiu Lorena, fez ela acreditar que ele a amava e depois a mandou passear. Josué cria intrigas, pede que Lucrécia fique esperta, pois seu irmão sempre ilude as garotas. Teresa diz a Ramiro que só queria um pouco de compreensão e respeito por parte dele, pois os bens materiais dele não preenchem o que ela precisa. Ela acusa o pai de não respeitar que ela está apaixonada por Juliano. Josué assume para Juliano que contou para Lucrécia a verdade sobre Lorena. Ele diz que é evidente que existe algo entre ele e Lucrécia, mas que fez questão de abrir os olhos dela em relação ao tipo de pessoa que ele é. Juliano diz que não há nada entre ele e Lucrécia. Josué se anima, revela que está apaixonado por Lucrécia e que vai lutar por seu amor. Juliano questiona se ele realmente ama Lucrécia ou se mais uma vez está tentando se parecer com ele. Josué diz que não quer parecer a segunda versão do diabo. Furioso, Juliano dá um soco no irmão e entra para dentro de casa. Rosário observa Lucrécia chegando na fazenda e pergunta por Renata. Lucrécia responde que ela voltará mais tarde e que ela voltou de táxi. Rodolfo diz a Justina que ela tinha razão, que Lucrécia é perigosa, pois flagrou ela falando com Matias sobre ela. Carmelo leva Renata até a fazenda Milagre e a beija apaixonadamente. Lucrécia os observa da janela de seu quarto. Quando Renata entra em casa, Lucrécia reclama pela prima ter ocultado dela que Josué iria jantar com eles. Ela conta à prima que Juliano e Josué brigaram por ela. Renata sorri e diz que em uma dessas pode terminar em tragédia. Rodolfo proíbe Juliano e Josué de se aproximarem de Lucrécia Córdoba. Justina diz a Rodolfo que Lucrécia já falou com Matias e que precisa agir. Carmelo surpreende o pai falando com Justina e acha estranho. Paulino pede ao advogado que investigue tudo sobre o testamento do pai de Renata. Justina se confessa com o padre Matias e revela que há muitos anos é amante de Ramiro. Hipócrita, ela diz: fomos amantes há muitos anos e, se Deus quiser e Ele quer, vamos continuar sendo.
Lucrécia tenta investigar sobre Lorena, mas não descobre nada de relevante. Matias repreende Justina por estar traindo Rodolfo e diz que nem ela e nem Ramiro têm o perdão de Deus. Renata conta a Rosário que Juliano e Josué brigaram por Lucrécia. Ela diz que certamente os dois irmãos estão interessados por Lucrécia. Rosário conta à sobrinha que Lucrécia decidiu voltar ao internato e que então não deve se preocupar com isso. Lucrécia pergunta ao pai se teve algum relacionamento com Justina. Paulino confessa que no passado foram namorados. Branca vê Matias desanimado. Matias diz que é um péssimo sacerdote. Depois de discussão entre Josué e Juliano, Lucrécia decide voltar para a cidade e entrar para a universidade. Ela conta a Delfina que seu pai teve um relacionamento com Justina no passado. Delfina ironiza e diz que dos 4 amigos só falta Justina pegar o padre Matias. Ramiro diz a Juliano que vai dar um presente para a filha de Paulino, pois quer agradar. Juliano fica intrigado pelas intenções de Ramiro. Ao saber da decisão de Lucrécia de voltar ao internato, Renata pede a ela que não vá embora. Rodolfo vai até a escola buscar suas coisas e lamenta por agora estar aposentado. Ramiro presenteia Lucrécia com um lindo cavalo. Ela devolve o presente e pergunta se está querendo comprar seu silêncio. Para se vingar, ele mostra a Lucrécia uma foto de Paulino e Justina se beijando, e a data que aparece no verso é de quando ele já estava casado com Rosário. Lucrécia surpreende Juliano e Teresa se beijando. Acredita que ele não passa de um mulherengo e decide voltar imediatamente para a cidade. Quarta-feira, 23 de agosto. Juliano tenta se explicar para ela, mas Lucrécia vai embora furiosa. Sem saída, Juliano diz a Teresa que só pode ser seu amigo, pois Lucrécia é uma pessoa muito importante para ele. Juliano vai atrás de Lucrécia para tentar se explicar novamente. Lucrécia, furiosa, o despreza e diz que ele só brinca com as mulheres. Josué conta a Justina que ele e Juliano brigaram por causa de Lucrécia. Justina diz que não quer que nenhum dos filhos tenha uma relação com Lucrécia, em especial Josué. Renata diz a Carmelo que Lucrécia quer voltar para o internato e que isso significa que ela terá que ir junto. Chorando, Renata implora pela ajuda de Carmelo para impedir a ida da prima. Teresa desabafa com Assunção e diz que Juliano não gosta dela. Ela diz que Lucrécia é uma hipócrita, pois havia negado que gostava de Juliano. Lucrécia diz a Delfina que viu uma foto de seu pai beijando Justina e que na data comprova que ele já estava casado com sua mãe quando beijou a mãe de Juliano. Anoitece. Os convidados chegam para a festa em homenagem a Lucrécia. Padre Matias chega com Branca e pede para falar com Lucrécia antes de entrar. Lucrécia vai ao encontro do padre. Ele pergunta o que queria lhe dizer quando foi procurá-lo na igreja, mas ela diz que não tem direito de falar sobre a vida de ninguém. Ramiro e seus filhos chegam na festa. Branca vê Renata e Carmelo se beijando e fica triste. Lucrécia chega em sua festa e é aplaudida pelos convidados. Com orgulho, Paulino mostra a todos como está sua filha e lhe dá as boas-vindas. Mesmo sem ser convidado, Juliano tenta entrar na festa e diz que precisa falar com Lucrécia. Mas, ao ser impedido, grita que ela é o único amor de sua vida e que vai esperá-la para sempre. Lucrécia tenta falar com ele, mas é impedida por Rosário. Depois de explicar para a mãe que não existe nada entre ela e Juliano, Rosário a obriga a voltar para a festa. Juliano diz a Matias que não entende o porquê a relação dele com Lucrécia parece ser pecaminosa e que não podem ficar juntos. Matias diz que tem muitos empecilhos entre eles e que o melhor é ele sair um pouco do povoado e construir uma nova vida longe dos Córdoba. Carmelo paquera Lucrécia discretamente sem que ela e Renata percebam. Paulino
e Lucrécia dançam juntos. Ramiro pede a Paulino que conceda a mão de sua filha para que ele dance com ela. Paulino aceita. Lucrécia fica sem graça e o pai dela se retira. Lucrécia ordena que Ramiro não a toque e diz que nem morta dançaria com ele. Ramiro pergunta se ela gostaria que fosse Juliano dançando com ela. Lucrécia responde: não, eu não gostaria. Como eu adoraria. Com licença. Teresa vai atrás de Lucrécia e a chama de hipócrita. Ela diz que ela negou que gostava de Juliano e rompe a amizade com ela. Lucrécia tenta se explicar, mas Teresa garante que será sua inimiga. Preocupado com o pai, que ainda não voltou para casa, Juliano sai para procurá-lo e encontra Rodolfo completamente bêbado. Branca pergunta a Carmelo por que não foi buscá-la. Branca se surpreende quando ele responde que jamais sentiria algo por ela e que Renata é sua namorada. Carmelo humilha Branca. Juliano leva o pai de volta para casa e Justina fica furiosa pelo estado de embriaguez do marido. Paulino não concorda com a decisão de Lucrécia de voltar para a cidade, mas Rosário apoia e diz que quer que a filha fique longe de Juliano. No dia seguinte, Lucrécia e Juliano se encontram na porta da igreja e declaram seu amor. Juliano pede a Lucrécia que se case com ele. Juliano pede Lucrécia em casamento e jura que a fará muito feliz. Lucrécia diz que ele é louco e que não é tão fácil dizer em casamento. Juliano diz que ela não precisa responder agora e que vai esperá-la no rio antes do pôr do sol. Ele diz que se ela não for, ele vai entender que sua resposta é não. Juliano e Lucrécia se beijam. Delfina diz a Rosário que na vida todos temos um destino e que por mais que ela tente, não poderá impedir o de Lucrécia. Lucrécia admite para Padre Matias que ama Juliano e este promete que, se decidir ficar em São Pedro, poderá contar com sua ajuda. Carmelo diz a Ramiro que jamais os Córdoba aceitaria uma relação entre Juliano e Lucrécia. Quando Renata percebe que é imitente sua saída da fazenda, finge que está se sentindo mal. Rosário não acredita em Renata e critica a ingenuidade de Paulino, que se preocupa com a saúde dela. Matias visita Rodolfo. Rodolfo se sente envergonhado, pois seus filhos e sua esposa o viram bêbado. Matias diz que o amigo não precisa sentir tanta vergonha, porque enquanto uns juram serem decentes, na verdade, é uma verdadeira porcaria. Rosário diz a Paulino que Carmelo não vale nada e que a única coisa boa é o dinheiro do pai dele. Ela diz que talvez Renata está seduzindo o filho de Ramiro por pura ambição e ressalta ao marido que a sobrinha dele não lhe inspira confiança. Delfina fica surpresa quando Lucrécia conta a ela que Juliana pediu em casamento. Emocionada, ela diz que Juliano pediu que ela pensasse antes de lhe dar uma resposta definitiva. Matias e Justina trocam alfinetadas perante Juliano. Quinta-feira, 24 de agosto. Carmelo decide levar para a fazenda Milagre o cavalo que Ramiro comprou para Lucrécia. Pressionada por Carmelo e Paulino, Lucrécia acaba aceitando o presente. Jorge telefona para Lucrécia, pede a ela que tome muito cuidado com Renata. Diz que é uma pessoa muito perigosa e afirma que ela matou a diretora do colégio. Renata ouve a conversa e pergunta a Lucrécia o que conversava com Jorge. Lucrécia afirma que ele lhe contou coisas muito interessantes que aconteceram no dia que mataram a diretora do colégio. Mais tarde, Rosário pressiona Lucrécia para ir embora da fazenda e a maltrata a filha. Juliano se anima ao ver o pai bem novamente e o ajuda a fazer a barba. Rodolfo pergunta ao filho se ele sente vergonha dele. Juliano nega. Lucrécia diz a Manuel que seu pai a obrigou a aceitar o presente de Ramiro Souza.
Manuel insiste que Lucrécia fique no povoado e não volte ao internato. O advogado informa Paulino sobre a real situação financeira do pai de Renata. Afirma que seu primo estava falido quando morreu e que não deixou nenhum centavo para a filha. Paulino fica surpreso. Carmelo debocha de Teresa por estar ardida, já que Juliano não dá bola para ela, e sim para Lucrécia. Teresa ordena que o irmão a deixe em paz. Teresa diz a Assunção que suspeita que seu irmão esteja interessado pela Lucrécia Córdoba. Renata procura Carmelo e conhece Ramiro. Depois, Renata discute com o namorado e diz que ele deveria ser igual a Juliano, corajoso. Carmelo fica irritado. Paulino informa Rosário a situação financeira de Renata. Renata volta para a fazenda. Rosário diz que se alegra ao vê-la melhor e diz que poderá ir embora para o internato. Paulino diz a Renata que seu pai, antes de falecer, teve problemas econômicos e não deixou nada para ela. Rosário diz a Renata que se não suporta as birras de sua própria filha, não vai aceitar a hipocrisia de uma estranha. Paulino reclama pela grosseria da esposa. Lucrécia não para de pensar no pedido de Juliano. Sentindo que está sem saída e que será obrigada a deixar a fazenda, Renata entra no quarto da prima gritando, pede ajuda a Lucrécia e mostra a mão ensanguentada. Renata desmaia para o desespero de Lucrécia. Sangrando muito, Renata é levada para o hospital. Ramiro vai à casa de Justina e cínico diz que ficou sabendo que Rodolfo passou mal e quer saber como está o amigo. Justina revela a Ramiro que Matias já sabe sobre o caso deles. Ramiro fica revoltado e diz que Lucrécia já foi com a fofoca. Justina diz que quem contou ao padre foi ela e não Lucrécia. Ramiro fica revoltado e a chama de estúpida. Rodolfo quase surpreende Justina e Ramiro brigando. Ramiro diz a Rodolfo que ficou sabendo que ele não estava bem e que foi o visitar. Juliano espera por Lucrécia no rio, mas ela não chega. Josué observa o irmão e se alegra por Lucrécia não ter ido ao encontro dele. Rosário diz a Paulino que Renata só está causando problemas. Paulino diz que eles têm parte de culpa na tentativa de suicídio da sobrinha e joga isso na cara de Rosário. Rosário diz ao marido que não se deixe enganar por Renata, pois tem quase certeza que ela sabia que o pai dela não havia deixado nada para ela. Rosário ressalta a Paulino que Renata quer os chantagear. Paulino insinua que Rosário também tomou os comprimidos para o chantagear na vez que tentou tirar a própria vida. Rosário pede que ele não compare, pois naquela época havia perdido seu filho. No hospital, Lucrécia tenta entrar em contato com Juliano, mas não consegue. O médico diz a Paulino que Renata está fora de perigo, mas terá que passar a noite internada em observação. Lucrécia visita Renata e pergunta por que ela fez aquilo. Hipócrita, Renata diz que doeu muito Lucrécia ter desconfiado que ela matou Madalena e, além do mais, descobriu que seu pai não deixou nada para ela. Lucrécia pede desculpas à prima por sua desconfiança. Rosário sofre, sentindo falta de César. No dia seguinte, Ramiro oferece dinheiro emprestado para Juliano, mas ele não aceita. Paulino diz a Rosário que terão que permitir que Renata fique na fazenda até que se recupere. Porém, Rosário não acredita que Renata tenha querido mesmo se suicidar. Mais tarde, Carmelo descobre o ocorrido com Renata. Ramiro procura o padre Matias e, cínico, confirma tudo que Justina disse. Indignado, Matias dá uma bofetada em Ramiro. Branca flagra a cena. Justina humilha Rodolfo e diz que a essas alturas todos já sabem das gracinhas de bêbado do professor. Ramiro diz a Matias que Justina o seduziu e que ele caiu em seus encantos. Matias pede que ele não jogue toda a culpa em Justina, pois ele é tão culpado quanto ela.
Teresa diz a Juliano que Lucrécia não é a mulher que ele pensa. Ela diz que Lucrécia Córdoba é uma oferecida que não se importa de se meter com qualquer um que apareça em sua frente. Juliano se decepciona de Teresa e diz que imaginava que ela era uma boa pessoa, mas já viu que não. Teresa diz que não é má e só queria abrir os olhos dele. Lucrécia cuida de Renata e revela à prima que decidiu não ir para o internato. Ela diz que a razão de adiar a viagem é por Juliano. Branca sabe que Ramiro fez algo grave, já que seu tio lhe bateu, e ele ainda disse que ele merecia. Carmelo visita Renata no hospital. Juliano discute com Justina por não cuidar e nem apoiar seu pai. Depois, Josué caçoa de Juliano por Lucrécia ter deixado ele esperando no dia anterior. Ele diz que sabe de muita coisa. Juliano quase agride Josué e ordena que ele pare de o provocar. Renata e Lucrécia retornam à fazenda. Lucrécia comunica à mãe que decidiu ficar mais alguns dias na fazenda para cuidar da prima. Sexta-feira, 25 de agosto. Mas Rosário não permite e diz que deve voltar imediatamente para a cidade. Lucrécia enfrenta a mãe e se nega a ir embora. As duas discutem feio. Rosário a chama de garota estúpida e ressalta que seu desejo de expulsar a filha da própria casa. Lucrécia chora e sofre pela maneira que Rosário a trata. Mais tarde, Rosário diz a Renata que deve fazer de tudo para conquistar Juliano, para que Lucrécia se desiluda. Renata aceita a proposta de Rosário e diz que fará de tudo para conquistar Juliano. Ramiro não comparece ao encontro com Justina e a deixa amante furiosa. Renata começa a envenenar Juliano contra Lucrécia, dizendo que ela está interessada em Carmelo. Justina e Ramiro discutem e ele termina o relacionamento. Justina xinga Ramiro e garante que isso não ficará assim. Juliano encontra Carmelo andando de cavalo com Lucrécia e acusa Lucrécia de traição. Justina procura Padre Matias e jura vingança. Renata reclama com Lucrécia por andar por aí com Carmelo e acusa a prima de querer roubar seu namorado. Lucrécia diz que não quer roubar o namorado dela e que só estavam falando sobre ela. Ela diz que Carmelo está preocupado por ela e que queria uma solução para ajudá-la. Renata fica satisfeita ao saber que Juliano viu Lucrécia e Carmelo andando de cavalo junto e ficou com raiva. Quando Carmelo conta ao pai que Renata tentou se matar por causa dele, Ramiro adverte o filho para o interesse financeiro dela. Rodolfo comunica a Justina que decidiu lhe dar o divórcio. Juliano questiona Manuel e pergunta se ele sabia que Lucrécia tinha um caso com Carmelo. Manuel o chama de imbecil e diz que só ele não percebe que Lucrécia está louca por ele. Ele diz que Lucrécia não foi ao encontro no rio devido à situação com a prima Renata, que tentou se matar. Lucrécia descobre que Renata saiu para o povoado e a questiona. Rosário intervém e diz que aconselhou Renata a ir à igreja agradecer por não ter acontecido nada de grave com ela. Manuel confessa a Modesto que nutre um sentimento muito forte por Lucrécia Córdoba. Rosário diz a Paulino que Ramiro tem segundas intenções ao dar um cavalo para a filha deles. Paulino reclama com Rosário por sempre pensar mal das pessoas. Padre Matias aconselha Ramiro a tomar muito cuidado com o que Justina poderá fazer contra ele. Justina diz a Rita que Branca e Padre Matias são amantes. Rita fica chocada com a revelação de Justina em Branca e Matias ser amantes. Justina envenena a alma da fofoqueira para que ela espalhe o boato pelo povoado. O plano de Justina dá certo e Rita espalha por todo o povoado a fofoca. Rodolfo diz a Matias que decidiu dar o divórcio para Justina. Ele diz que se deu conta que nunca conseguiu e nunca conseguirá fazer Justina feliz.